Bom, galera, vamos lá, vamos finalizar essa listinha aí. Então, deixa eu abrir ela aqui para vocês. Bom, esse exercício, essa tirinha que a gente tem aqui, ela está mostrando as bactérias para vocês, né? Um exercício que vai falar sobre reprodução de bactérias. E a gente tem que lembrar que, na maioria das vezes, as bactérias se reproduzem por um processo de bipartição. Esse processo de bipartição nada mais é do que uma mitose, né? Uma bactéria se dividindo em duas aí, e assim sucessivamente. Cada uma dessas duas vai virar mais duas. E esse processo é rápido, pessoal. Esse processo é rápido e com uma característica muito importante, que vocês já viram lá atrás em mitose. Quando a célula faz mitose, o DNA dessa célula é clonado. O DNA dessa célula é duplicado. Então, não tem variabilidade genética entre as células filhas. Tá? Existe a possibilidade das bactérias transmitirem material genético de uma para outra e fazer o que a gente chama de reprodução sexuada. É menos comum, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá, nas próximas aulas. Então, focando nesse exercício, esse processo que está mostrando aí é a bipartição. Legal, vamos para as alternativas e entender o que ele queria lá. São características do tipo de reprodução apresentado. Clonagem, gemulação e paternogênese. Então, vocês ainda não viram gemulação, e paternogênese vocês viram lá em genética, né? Quando uma célula, sem a necessidade de fecundação, dá origem a novos indivíduos. É o caso das abelhas que vocês viram lá. Tá? Se tiverem dúvida, dá uma pesquisadinha em paternogênese, que é bem interessante o processo. Variabilidade genética não ocorre. Variabilidade genética porque é mitose. Rapidez, simplicidade e semelhança genética. Aqui esse item mostra todas as características de reprodução por bactérias, reprodução por bipartição. Tá? Simplicidade, permuta do material genético e variabilidade genética. Isso aqui funcionaria se estivesse mostrando reprodução sexuada de bactérias. Não está. Está mostrando a bipartição, né? Então, essa alternativa aqui é a alternativa, desculpa, essa alternativa de cima é a alternativa correta. Tá? Rapidez, simplicidade e semelhança genética. Legal? Bom, vamos para a próxima. Próxima questão, falando sobre infecções virais, transmissões de doenças através de perdigotos, né, gotículas, coisas que se transmitem pelo ar. Semelhante a alguma coisinha aí que a gente está vivendo, né? Vamos ler? Infecções respiratórias frequentes durante o inverno, tosse, espirros e coriza, corrimento nasal, são sintomas observados nas pessoas infectadas. Utilizando os conhecimentos que você possui sobre o assunto, não está correto o que se afirma em... Vamos lá. Os antibióticos são eficientes na cura de bacterioses e viroses respiratórias. Pessoal, vamos focar aqui para vocês entenderem por que essa alternativa está errada. Gente, antibiótico é algo criado para matar bactérias. Presta atenção nisso. Os vírus, eles entram dentro da sua célula, entram dentro da célula hospedeira, tomam conta do metabolismo dessa célula e faz a célula trabalhar em função da reprodução desse vírus. Esse é o processo metabólico de um vírus. Na verdade, não é o processo metabólico do vírus, é o processo de controle celular. O metabolismo, ele é da sua célula. As bactérias, elas são células. São estruturas procariontes, então elas têm metabolismo próprio. Onde que o antibiótico age? Impedindo o metabolismo das bactérias, impedindo o metabolismo dessas estruturas procariontes e
fazendo com que morram, com que deixem, que o trabalho dela não funcione para nada, que a doença que ela causa, os sintomas que ela vai te causar através das proteínas que ela libera, por exemplo, não funcione. É aí que o antibiótico vai agir. Para o vírus não adianta. Não tem como eu parar um metabolismo se é um metabolismo da sua própria célula. Então, antibiótico para vírus não funciona. Por isso que quando você vai no médico, o médico fala, você está com uma virose. O que eu faço, doutor? Você toma um remedinho para febre, muita água e repouso. Porque não tem como combater com antibiótico. Se é uma doença bacteriana, quando você vai no médico, por exemplo, você está com dor de garganta, está tossindo, e aí você não sabe se aquilo é vírus ou bactéria, quem sabe é o médico. Se o médico receitou para você um antibiótico, ele identificou que aquela sua dor de garganta está sendo causada por bactérias. Se você está tossindo, respiração difícil, coriza e tudo mais, e o médico falou, olha, volta para sua casa, descanse e toma água, significa que você está com uma doença viral. Ok? Por isso é tão difícil combater os vírus, porque não há um remédio eficaz para matar o vírus dentro de você. A gente acaba tratando os sintomas e esperando que o nosso próprio corpo se recupere daquela doença. Legal? Então essa alternativa ela não vale. Os antibióticos, deixa eu abrir de novo aqui para vocês, os antibióticos, eles não matam vírus. Ok? Próxima. Vírus e bactérias e fungos são os causadores mais frequentes de tais infecções. A coriza é uma resposta do epitélio respiratório à presença de um patógeno. Isso está certo. Isso também está certo, né? O nosso nariz ele responde criando muco para proteger e esse muco escorre, é isso que é a coriza, dá uma proteção, seu sistema imunológico inato ele está funcionando, está liberando as coisas aí. E ambientes abertos e ventilados devem ser preferidos como forma de se evitar transmissão dos patógenos. Ótimo, quanto mais aberto melhor, né? Evitar aglomerações, é isso aí que a gente está fazendo com o nosso famoso coronavírus aí, né? Evita aglomeração, não fique em lugar fechado, principalmente não fique em lugar fechado com muita gente, né? Como esse vírus do coronavírus é uma pandemia, então há a necessidade da gente ficar mais recluso mesmo, porque ele está espalhando rápido demais, né? Mas o vírus da gripe, por exemplo, que é o nosso vírus aí, que todo ano você vê alguém da sua família ou algum amigo seu ou você mesmo gripado nessa época do ano, né? De maio aí para frente, até agosto, setembro, tem bastante gente gripada, é por conta disso. Tá mais frio, o pessoal tá ficando mais perto, fica mais fechado, o vírus espalha com mais facilidade, né? Então, isso é verdade aqui. Tem uma atençãozinha maior para essa questão, porque é muito do que a gente está vivendo no mundo aí, né? A gente precisa conversar um pouquinho disso. Legal, vamos para as próximas. Fermento biológico, aí a gente já está falando então de fungos. O fermento biológico e o mofo, que ataca os alimentos e os cogumelos comestíveis, são organismos pertencentes ao reino fungi. Com relação a este grupo de organismos, indique as preposições verdadeiras. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Fungo. Características específicas de fungo. Isso aqui está no planeta Bio, tá, gente? Vocês já conhecem o caminho aí. Todos heterótrofos, né? Falamos, tá na tabela. Há espécies unicelulares e multicelulares. Eucariontes. Células com parede celular de quitina. Tá? Vamos prestar atenção aqui. Esse ponto é importante. Células com quitina, porque parede celular de vegetal é de celulose, de fungo é de quitina. Grifem isso, para quem estiver anotando, grava bem essa parte. A ausência de tecido, o fungo não tem tecido, não forma tecido. Apesar de ter estruturas com funções, né, diferentes, o fungo não tem tecidos. Reserva energética de glicogênio. Lembra que vocês viram lá atrás, lá no ensino fundamental, as reservas energéticas? Reserva energética de fungo é glicogênio, assim como a nossa,
nós também reservamos glicogênio, tá? O fungo reserva glicogênio, nós reservamos glicogênio, os vegetais reservam amido. Lembra disso, reserva energética, amido. É aquele montão de glicose junto, né? Bom, e geralmente habitam em lugares úmidos e quentes. Essas são características de fungo. Vamos lá. Todos são clorofilados? Não, nenhum fungo é clorofilado, não faz fotossíntese, a 1 está errada. O que tiver um aqui, a gente já pula. Então, essa aqui já está fora. Nutrem-se por digestão extracorpórea, isto é, liberam enzimas digestivas para o substrato, que fragmentam macromoléculas. Tá, decomposição, processo de decomposição. Isso, tá? Se vocês entrarem lá no Planeta Bio e vasculharem as coisas sobre fungos aqui, vocês vão ver como que funciona esse processo de nutrição deles. Mas é importante saber que é decomposição e que é dessa forma que acontece. Então, a 2 é verdadeira. Beleza? 2 verdadeira. Sobraram 3 alternativas aí. 3 são eucariontes unicelulares ou multicelulares. Beleza? Características de fungo. A 3 é verdadeira. Essa aqui já morreu. Então, ficou essas aqui. Essa aqui e essa aqui. A 1 e a 3. 4 são utilizados na produção de iogurtes. Possuem glicogênio como reserva nutritiva. E alguns são usados na produção de antibióticos. Pessoal, os fungos não são usados na produção de iogurte, tá? Produção de iogurte é por fermentação e mais fermentação de bactérias. Vocês têm essas informações todas já nos roteiros que eu mandei e se vocês vasculharem ali os itens de fungo aqui no Planeta Bio ou também de bactérias, vocês vão ver informações sobre esse processo, tá? Então, vocês podem vasculhar aqui e olhando todas as características de bactérias, tá? Produção de laticínios por meio de fermentação lática e tal, e aqui está falando sobre os iogurtes, e vai ver sobre os fungos. Os fungos também são alimentos para a gente, como cogumelo e tudo mais. Alguns fungos fermentam e fazem... A gente usa o fermento biológico para pizza, para pães. Então, a gente usa na nossa alimentação também. Tá? Mas para a produção de iogurte, especificamente, são bactérias. Porque bactéria faz fermentação lática e fungo faz fermentação alcoólica. Então, sempre que vocês ouvirem falar sobre fermentação de um derivado do leite, isso vai ser feito por bactérias e não por fungos. Tá? Então, por isso que essa 4 está errada e talvez fosse a maior pegadinha aí. Quando os alunos fizeram essa prova, né, quando os vestibulandos fizeram, a maior crítica a essa questão foi nesse ponto, porque os estudantes, a galera não entendia muito bem isso aqui. O problema está aqui, tá? Produção de iogurte é feita por bactérias. Eles queriam que vocês lembrassem aqui que bactéria faz fermentação lática. Dá uma explorada, pesquisa legal, anota o que precisar, tá? Pessoal, mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Nos links desses vídeos aqui, no link... eu estou deixando um campo no final que não é obrigatório responder, mas é dúvidas. Então, o que eu aconselho? Anotem tudo que tiver de dúvidas e depois pergunte lá. Eu vou selecionar essas dúvidas, olhar o que vocês estão com dificuldade e aí eu converso com vocês no grupo. Já tiro dúvidas no grupo, ou se for uma coisa muito individualizada, a gente ainda conversa no privado e eu tiro essas dúvidas para a gente matar esse assunto, tá bom? Vamos lá. Então, a alternativa já resolvemos lá. É a alternativa 3, desculpa, né? 2, 3, 5 e 6. Vamos para a penúltima questão da nossa lista. Diversas doenças que acometem os seres humanos são causadas por micro-organismos. 2 doenças muito comuns são o tétano e a candidíase oral, que são causadas uma por bactéria e outra por fungo. O tétano é causado por essa bactéria, Clostridium tetani, pode penetrar no organismo por cortes. Então, todo mundo sabe como transmite tétano. Já a candidíase oral, também chamada de sapinho, sabem meio o que é, né? É causada principalmente pelo fungo Candida albicans, que é encontrado na nossa flora microbiana. No entanto,
Quando o sistema imunológico está enfraquecido, olha isso aqui, ó, encontrado na nossa flora microbiana. O que significa isso? É um fungo que está no nosso corpo o tempo todo. Tá? Ele existe. Quando o nosso sistema imunológico está enfraquecido, a população desse fungo aumenta aqui na boca, né? Sendo assim, assinale a opção que apresenta respectivamente características de bactérias e de fungos. Bactérias. Multicelular, não valeu. Unicelular, procarionte com parede bacteriana. Fungo, unicelular, eucarionte com parede de quitina. É isso aqui. Multicelular para bactérias não funciona, multicelular para bactérias não funciona, é impossível multicelular e procarionte, impossível, tá? Então, ou é procarionte ou é multicelular, não tem essa opção, tá? Unicelular, eucarionte, bactéria não é eucarionte. Então, a única alternativa estava fácil pelas alternativas, por eliminação, era essa aqui. E a última, falando sobre vírus, já detalhei vírus para vocês, então vamos terminar aqui rapidinho. Os vírus são minúsculos piratas biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Parasita total, né? Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A esses danos dá-se o nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc. Alternativas. O que é correto afirmar aqui? Os vírus utilizam seu próprio metabolismo. Meu Deus, a gente não precisava saber nada de vírus, a gente precisava saber ler. Está escrito no texto isso. Errado. Os vírus não têm metabolismo próprio. Certo. Pronto. Resolvemos a questão. Vamos ver a próxima. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. Não, os vírus utilizam o próprio DNA. Tá? O vírus utiliza o DNA dele e ele domina o centro de controle da célula. Ele toma o controle da célula. Falei disso um pouquinho lá atrás com vocês. As viroses são transcrições gênicas induzidas pelos vírus que degeneram a cromatina da célula hospedeira. Isso aqui, a gente precisa voltar lá na matéria do ano passado para entender, tá? Mas não, o vírus não faz isso. Tá? Ele não degenera a cromatina na célula hospedeira. Ele não degenera o DNA da célula hospedeira, porque se ele degenerasse o DNA da célula hospedeira, a célula não ia conseguir trabalhar. Tá? Então, ele não degenera, a célula trabalha, mas trabalha em função do vírus. As viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira. Não, a virose resulta da invasão do vírus. Pronto. Essa é a alternativa correta. O vírus não tem metabolismo próprio, ele depende do metabolismo da célula. Beleza? Encerramos aqui. Não esqueçam, tem dúvida, vai anotar as dúvidas no campo aí debaixo do formulário. Esse formulário vai para vocês com os vídeos, né, os 3 vídeos, e vai ter um campo de resposta para vocês dizerem, não é obrigatório, se não tiver dúvida não tem problema, mas quem tiver dúvida vai responder, vai colocar as dúvidas ali. Então anotem tudo que tiver de dúvida, coloca lá e a gente conversa no momento oportuno. Se for de muita gente a dúvida, coisa muito grande, aí eu faço um novo vídeo para falar isso, ou se não for dúvida, se for coisa simples, eu resolvo com vocês no grupo mesmo, tá bom? Valeu, pessoal, bom estudo.